Minutos no Revista Sociedade, e hoje eu estou aqui tendo o prazer, né, mais uma vez, de receber a doutora Célia Urpia. Ela é consultora na área de desenvolvimento humano, RH Seção Bahia. Doutora Célia Urpia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Revista Sociedade. Bom dia a todos, bom dia, querido. Enfim, a segunda-feira se comemora o Dia do Rodoviário, não é isso? Sim. A senhora trabalha dando consultoria na área de desenvolvimento humano, né, recursos humanos de várias empresas. O setor de transporte, a gente sabe que não tem sido fácil, né? O estresse, o dia a dia, carga horária. O que a senhora tem feito junto às empresas para melhorar a qualificação desses profissionais e, consequentemente, prestar um bom serviço à sociedade? Perfeito? Eu começaria pelo cenário atual. Nós temos o cenário atual que, por um lado, aquele estresse, a crise do ser. E como nós identificamos essa crise do ser humano, seja ele rodoviário, seja ele de outros segmentos, então nós trabalhamos numa linha educacional, uma linha de humanização, de produtividade e de qualidade para que se tenha um atendimento de excelência, tanto com o cliente interno como com o cliente externo. Muitas vezes a gente imagina, bem, rodoviário, nós só trabalhamos os líderes de rua, nós só trabalhamos os motoristas e cobradores. Não, as empresas hoje estão conscientes de, com esse novo momento, que nós precisamos e devemos ter um trabalho bem alinhado com os donos das empresas, com os líderes maiores. Me permita já, desde já, o passageiro também ele é foco desse trabalho, desse estudo, ele vai também para a sala de aula? O passageiro não vai para a sala de aula, e esse é um grande momento da gente estar apelando para os órgãos governamentais, para os parceiros, para que eles também, para que haja uma campanha, para que eles possam ter alguma orientação para receber melhor o nosso pessoal que está na via. Porque, como você falou antes, é muito estressante a caminhada de um motorista, de um cobrador, do pessoal da manutenção, da operação, porque hoje o profissional rodoviário está de ponta. Nós temos aí a Copa 2014 que está chegando, nós temos a BRT, que é um projeto bem interessante, temos os nossos parceiros que estão dando o melhor que podem para esse trabalho. Mas se o usuário do programa, se aquele passageiro ele não colabora, ele não contribui, fica muito difícil essa nossa caminhada. Olha aí, Célia Urpia, ela que é consultora na área de recursos humanos, né, em desenvolvimento, na área de desenvolvimento de recursos humanos, diretora técnica da ADRH Bahia, ao vivo aqui no Revista Sociedade. Já avançamos bastante, né, o número de queixas nas empresas, especialmente, né, segunda-feira, dia do rodoviário. A senhora que vem fazendo esse trabalho junto às empresas de ônibus, especialmente, também houve uma melhora, é feito um balanço, né? Como é que está esses números, né? Como é que estão esses números? Eu não mensuraria números assim. Em percentual, eu diria que 60% a 70% de resultado a gente tem visto, porque o nosso trabalho é numa linha integrativa, numa linha motivacional, onde nós não damos uma aula para eles aprenderem. Se eles fazem junto, eles crescem juntos, eles trazem. Temos momentos de cenários de desafio e boas soluções. E eu entendo que os desafios que estão lá fora, externos, como quebra-molas, como mototáxi, que são os transportes alternativos, esse próprio estresse... Taxistas, com todo respeito, mas que às vezes entra naquela disputa para pegar o passageiro. Então, ele precisa exercer a resiliência. E eles aprendem, nós aprendemos no dia a dia, que ser resiliente é saber enfrentar esses conflitos, saber conviver com esse novo, sem se despersonalizar, sem perder a sua identidade. E eu sempre digo e repito, respirar, porque ainda não temos uma sociedade com a educação continuada pronta para receber todo o esforço que as empresas vêm fazendo para se qualificar, para qualificar o seu contingente, porque nós temos empresas da Grande Salvador que treina do diretor, do presidente da empresa até o chão de fábrica, que são manutenção e operação. Então eles vão para a sala de aula. Empresas que eu atendo 1.400 homens, outras que eu atendo 1.700, em trabalho de processo durante uma semana, 13 dias por semana, 14 dias.
Então, nós sabemos que todo esse trabalho é desenvolvido numa linha educativa e promocional, um trabalho para reflexão, para autoconhecimento, autodesenvolvimento, para ele se sentir um ser integral, para ele ter uma visão sistêmica do mercado. E aí, então, são desenvolvidas habilidades, atitudes para a melhoria do relacionamento deles com o outro, para ele identificar as suas crenças, os seus valores pessoais e levam também para a família toda essa orientação que é dada. Na hora que ele, só um minutinho, se modifica, ele modifica o outro. Assim é a vida. Eu estou aqui impressionado, viu, doutora Célia, porque a gente percebe, assim, pela forma que a senhora está fazendo aqui, explanando aqui, me parece que há realmente um avanço, uma melhora muito grande, né? A senhora, quando pega uma turma, especialmente os rodoviários, né? Que vêm para a sala debater essa questão. Quando eles saem de lá, saem reconhecendo, agradecendo e com uma visão bem diferente, assim, Eles saem diferente, chegam no primeiro dia. Nós temos empresas que são 5 dias, outras são 3 dias com a carga horária maior. E eles entram meio tristes, trazendo cenários de desafio, mas eu busco eles apontarem boas soluções e no final eles já saem de um outro jeito, porque eles saem sabendo que eles podem enfrentar esse novo momento. Nós vamos fazer o seguinte, me permita então, vamos colocar aí, Zezinho, 3486-3201, porque tem muita, a festa é amanhã, né, o dia que se comemora o dia do rodoviário, mas tem muita gente, muitos rodoviários já ouvindo a gente aí, se quiser participar, né, tirar alguma dúvida aqui com Célia Urpia, doutora Célia Urpia, que é consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia. E ela presta esse serviço nas empresas, né, melhorando o desempenho dos profissionais, especialmente dos rodoviários. E às 11 horas mais 24 minutos, o telefone está liberado. 3486-3201 3486-3201 Sociedadeonline.com. Valdo Silva, às 11h24, 11h25 agora no Revista Sociedade. Doutora Célia Urpia, nós tivemos aqui um fato em Salvador que me fez lembrar agora, Zezinho também lembra, foi uma repercussão nacional daquele motorista que estava conduzindo um ônibus e um passageiro pediu que ele passasse o ônibus por cima. Lembra muito bem, né, Zezinho? Lá na região ali do túnel Américo Simas, me parece, naquele trecho. A senhora lembra também? Não lembro desse teve momento, um fato mais ou menos assim. Ouvindo você, eu posso lembrar. Enfim, além desse episódio, discussões são várias, né? O trânsito que termina, infelizmente, até em tragédia, lamentavelmente. Esse trabalho que é feito junto a esses profissionais visa também reduzir esses casos, evitar que o motorista também entre em discussão, que é uma coisa horrível, a gente vê muitos casos de violência no trânsito. Esse trabalho também visa, também tem esse foco também de reduzir essa violência. Essencialmente, quando eu disse para você que a gente trabalha o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que a gente traz quais crenças limitantes eles vêm alimentando a vida inteira, que ouviram lá atrás com seus modelos internalizados, com as matrizes de aprendizagem que vem da família, que vem da sociedade, que vem do vizinho, então ele traz aquilo e ele reage. E assim é o nosso passageiro também. Ele divide o problema com o próximo. Com o outro, ele compartilha. Então eles são trabalhados no sentido de olhar para dentro, de refletir aquilo, de mudar esse jeito de caminhar. Então a isso nós chamamos de educação continuada, porque as empresas não fazem trabalhos pontuais. Ali naquele momento não. Fazem e retornam. Tem empresas que eu já estou no módulo 2, outras eu já estou fazendo 3, 4 vezes. Infelizmente nem todas as empresas talvez tenham essa visão, mas algumas das muitas que eu trabalho, pelo menos eu poderia citar 5, aqui nós já temos esse retrato dele chegar com estresse, com angústia, com medo, porque eles passam por desafios tremendos, momentos horríveis, são muito desrespeitados, eles não são motor carinhosamente, eles são motor com desrespeito, eles são cobra com dinheiro jogado lá no meio da sala. Então nós dizemos para ele, aquilo não é seu, é dele, respire, não reaja, porque quando reage, morre. Quando reage, é açoitado. Quando reage, passa por momentos difíceis. E nós estamos dando, assim, um apoio não no sentido de colo, mas no sentido dele se autoconhecer, se autodesenvolver e buscar a sua segurança interna. Porque nesse momento o cenário muda. Quando ele identifica os desafios, quando ele acessa a sua capacidade
técnica e emocional. O nível de tolerância dele nível de tolerância, amplia, e ele vai usar aquela palavrinha que eu sempre digo, eu entendo. E porque na hora que ele diz eu entendo, ele desbanca o cara, porque o cara para pensar o que eu fiz de tão grave que ele, apesar de tudo, ele silenciou e ele me olhou nos olhos. E os opostos começam a se atrair naquele momento de É a tensão. dinâmica dos contrários, né? A gente trabalha, porque a dialética é a dinâmica dos contrários. Olha aí, gente. Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia. Se você quiser participar com a gente, quer tirar alguma dúvida, participar, pode ligar pra gente. O telefone está no ar. 34863201 34863201 Sociedade. Às 11 horas mais 28 minutos, doutora Célia Urpia, a gente sabe também a questão do idoso, né? A gente ouve muitas queixas de motoristas que avançam, levam o carro, não aguardam, não tem aquela devida paciência. Eu creio que esse trabalho que a senhora faz e desenvolve junto às empresas, especialmente na área de transporte coletivo, passa também por essa questão de prestar um serviço melhor, de uma atenção maior para esse público, né, que também depende do transporte. Essencialmente, porque quem é o idoso? O idoso é um ser como nós, um ser sistêmico, uma pessoa que já viveu, aquele que tem maturidade, que tem experiência, mas que também, às vezes, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele tem ameaças, e nós, com o nosso público, com nossos funcionários, nós trabalhamos como transformar ameaças em oportunidades. Por que não acolher? Se o tema essencial é trabalhar a produtividade com humanização, com qualidade. Então, acolher o idoso, entender que ele tem um passo mais lento, que para ele não é tão fácil chegar, e que ele também às vezes é rabugento, que ele tem aquela matriz rígida. Então eles estão aprendendo e muitos já estão dando depoimentos de resultados positivos que eles tiveram ao mudar o jeito de tratar aquele idoso. Porque às vezes eles vêm com um problema de casa, às vezes tem a luz que ainda não pagou, porque diz que é contra-choque. Um problema até na aposentadoria. Na aposentadoria, não é? O idoso vem com muitos problemas. E nós, quando eu digo nós, os rodoviários, porque se eu presto serviço a várias empresas de transporte na Grande Salvador, eu me incluo, porque eu estou vendo o dia a dia do rodoviário. Eu estou vendo, lendo a revista Movimento, acompanhando toda a caminhada, vendo os parceiros, qual é a perspectiva dessa parceria hoje, dentro desse cenário atual, vendo que a Copa 2014 depende do nosso comportamento, depende de cada um de nós. Então está tendo toda uma caminhada nesse sentido de transformar ameaças em oportunidades. E essas ameaças só podem acontecer como se dar conta. Eu posso modificar a minha caminhada. E isso nós temos tido, graças a Deus, bons resultados nesse trabalho. Olha, gente, ela está aqui ao vivo, hein? Doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia. E você, que é rodoviário, que não... Qualquer um que queira tirar dúvidas sobre esse assunto, pode ligar aqui pra gente, 3486-3201. 3486-3201 3486-3201 Sociedade. 11h31, dentro dessa metodologia aplicada durante o treinamento que a senhora dá para a equipe de rodoviários, cobradores, de despachantes, desde a direção da empresa também, passa por esse curso. Passa, sim. Passa por esse curso. Passa por esse curso. É enfatizada a questão do diálogo. Claro, é empatia, você se colocar no lugar O do cidadão outro. que, por exemplo, sobe e de repente esqueceu a carteira ou esqueceu que estava sem o dinheiro ali, o valor completo. Como lidar com essa situação sem precisar chegar ao extremo? Tudo isso. Perfeito. Esses são cenários também que eles levam, porque nós trabalhamos com psicodrama, trabalhamos com teatro, trabalhamos com grupo operativo, onde eles podem expressar. Então não damos aula para eles, nós aprendemos também com eles. É a recreação. Nós trocamos. É um trabalho lúdico vivencial, aonde um se coloca no lugar do outro. E o diálogo, a comunicação é o ponto básico. Em 3 empresas atualmente, 4 empresas atualmente, nós estamos, uma já certificada, nós estamos acendendo, mantendo a chama acesa, rodando essa estrada do 2011,
11, né, interagindo, e a outra, que vai estar se certificando as outras 3 empresas, elas estão nessa atenção muito grande de cada dia dar passos acontecendo, podendo entender esse processo e escutando. É uma história em movimento que se dá a cada dia. Pelo que a senhora passa aqui pra gente e pros ouvintes, tá me dando vontade até de participar de uma aula dessa. Pois é, e você fica convidado, eu peço permissão à empresa e você passa uma semana conosco. O trabalho geralmente começa, a segunda nós fazemos integração, na terça nós trabalhamos já as atitudes, como elas podem modificar a nossa vida pessoal e profissional. Na quarta-feira nós levamos a qualidade, a certificação, os conceitos de qualidade, o PDCA, os 5S. Chega a incluir, por exemplo, o teatro, produzir cenas do dia a dia. Cenas, é o que a gente chama de psicodrama. Então eles trazem a situação, eles vão trabalhar em subgrupo, eles apresentam aquela situação e um ocupa o lugar do outro para se perceber. Nós temos exercício de comunicação ativa, nós temos dança, música, nós temos trabalho de corpo, música em movimento. É um trabalho de uma semana, como eu disse, no terceiro dia, a gente levanta cenário de desafio e boas soluções e essas são levadas para os líderes, apontadas por eles. Os líderes têm o cuidado de analisar, de observar e de atender aquelas necessidades na medida do possível, porque as coisas não são de pronto, é todo um processo, porque tem toda uma estrutura, não é? Então a empresa não é independente. É verdade. Não é? Olha, tem muita gente aqui já enviando mensagem. A Maria Ângela de Brotas, ela diz: doutor, o problema é basicamente de educação. À medida que as pessoas vão se reciclando, vão abrindo os horizontes. A cidade vai precisar reciclar todas as categorias, porque a baixa estima dos baianos é muito grande. Maria Ângela de Brotas enviou uma mensagem aqui dando a opinião dela, né? Que maravilha, Maria Ângela. Você não fez uma pergunta, você fez uma assertividade. Na verdade, todas as pessoas deviam passar por esse momento de capacitação, de treinamento, de orientação. Não só no meio de transporte. Não só no segmento de transporte. E eu aproveito até para dizer que eu venho fazendo isso em várias empresas da Grande Salvador, públicas, privadas e de transporte, e os resultados são bons, porque você fala de um tema muito importante que é a autoestima. E eu digo, se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Se eu não me respeito, como eu chego ao outro com respeito? Então, a questão educativa mesmo, porque a educação educativa leva ao progresso, leva à promoção, leva a um movimento sem constrangimento, sem estresse. Porque o estresse ele tem, mas tem o destresse e o eu-estresse. Na hora que eu corro e quero fazer algo para dar certo, eu estou trabalhando de estresse. Na hora que eu fico parada, aí eu fico angustiado, o suor frio desce, tenho taquicardia, é o eu-estresse. Então eu tenho que ver isso de duas maneiras. Eu tenho que transformar ameaças em oportunidades, sim. E parabéns pela sua colocação. Eu acho que é isso aí. Olha aí, às 11h35, hoje a nossa entrevistada, doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia. Você pode participar com a gente, o telefone está liberado, é só ligar. 34863201 34863201 Sociedade. Às 11h mais 36 minutos, a questão motivacional, né? Vamos dizer, no caso, amanhã se comemora o dia do rodoviário, aquele cobrador, motorista, o despachante que acorda bem cedo, né, de madrugada, para se dirigir à garagem, né, para entrar, vamos dizer assim, no popular, pegar no batente, né? Ele precisa estar motivado, não é isso, Dona? E eu quero lhe dizer uma coisa, você fez uma pergunta que parece que a resposta já estava para vir. Tem sido uma caminhada de levantar as expectativas deles, escutar essas expectativas e a gente colocar junto às empresas, colocar em prática. Hoje, na maioria das empresas que eu tenho acesso, eles já têm academia, ele já tem aula de dança, ele já tem um momento do lazer. Isso é um recurso incentivador que é lançado para ele se motivar. Mas muito mais ainda, os cursos que eles tomam, eles têm uma semana, ou eles têm 3 dias consecutivos de 4 horas por dia, onde ele tem um espaço de silêncio, um espaço onde a gente fecha a porta e diz para eles: aqui sou o facilitador do grupo, sempre eu levo uma colega minha acompanhando, e vocês
Chorem, gritem, digam, falem, e esse momento é terapêutico, é um momento alavancador para a vida de todos eles. Então você me falou, no momento que ele sai com estresse, ele passa por aqueles outros momentos, ele aprende até, não só a educação no trânsito que vem de lá, mas até a controlar as suas finanças. Para quando ele receber o dinheiro, ele não apontar o dedo para o outro, ele sair do contra-choque para o contra-cheque, se equilibrar, saber como é que ele gasta, como é que ele usa, para ele ter mais alegria no seu coração. Olha, gente, sinceramente, viu? Uma verdadeira palestra aqui, viu, Zezinho? Às 11h38, doutora Célia Urpia, ela é consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia, Seção Bahia. Você pode, se você é motorista, cobrador de ônibus, faz parte aí também, né, do sistema rodoviário de transporte, seja municipal, intermunicipal, interestadual, pode ligar pra gente, o telefone está liberado, você pode fazer qualquer coisa. 648-6201 648-6201 Sociedade Valdo Silva. Às 11h38, doutora Célia Urpia, a gente percebe, pelo que eu estou vendo, que há um avanço realmente, uma preocupação das empresas de um modo geral, porque antigamente a empresa apenas ela contratava, passava ali pelo setor, registrava tudo direitinho e botava o funcionário para ir para a rua, né? Não dava o mínimo de instrução. Então, há um avanço realmente das empresas, independente até do setor rodoviário, as empresas investirem, né? É uma tendência já no século XXI agora, na qualidade, na qualificação, no desenvolvimento do profissional, motivação e todo esse contexto. Parece que é um avanço realmente, né? Das empresas. E as empresas estão se preocupando mais em investir na qualificação profissional, se preocupando sobre todos os aspectos. Inclusive, eu trago uma notícia, como você me apresentou inicialmente, você disse a Urpia, diretora técnica da BRH, e nós levamos a BRH também para as empresas, porque eles podem se associar à BRH e já em 2 anos consecutivos uma das empresas do segmento que nós estão também levando os seus rodoviários para participar desse evento que vai ser no dia 11 desse mês agora de agosto. No dia 11 de agosto nós vamos ter o RH Faz Show, onde as empresas de transporte têm uma cena, uma das empresas tem uma cena mostrando um pouco da realidade do rodoviário na cidade de Salvador. Eu quero aproveitar e quero convidar para você. Estamos lá, vai ser à noite no Teatro Isba, e eu peço que essa população toda se mobilize, ligue para a BRH e vão assistir. Tem várias cenas de várias empresas da Grande Salvador, mas o rodoviário também está lá. Olha aí, às 11h40, rapidamente aqui, Henrico da Pituba diz: quero parabenizar a doutora pelo excelente trabalho, te amo, vovó. Oh, que lindo. Henrico deve ser um dos meus alunos. Henrico da Pituba aqui participando. Eu vou... não, Henrique é meu netinho. Ah, sim, eu achei assim, eu digo, pela intimidade deve ser o netinho aí da doutora Célia. Porque ele participou ano passado, fez a abertura do RH de Show, junto com esse grupo de rodoviárias do Grupo Ondina, então ele foi aquela pessoa que foi estar lá. E é seu netinho também. É meu netinho. Ah, bacana então. Henrico da Pituba, um abraço. 11h41, Unidade Móvel. Ataíde Barbosa. Muito bem, Valdo, estamos falando ao vivo aqui no estádio metropolitano de Suaçu, onde os torcedores do Bahia já começam a se movimentar. Silva. Agora 11h43, hoje a nossa entrevista é com a doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia, a BRH. Segunda-feira, dia do rodoviário, muitas comemorações. E ela está aqui com a gente para aquele espaço, se você quiser participar, 3486-3201. Hoje o nosso assunto é a melhoria, né, dos profissionais, especialmente que trabalham no setor de transportes, né, que é muito importante. Vivemos na cidade com quase 800, estamos perto, e parece que daqui até o final do ano a gente chega a 800 mil veículos, viu, doutora Célia? É verdade. Circulando pelas ruas da cidade. Eu que estou no trânsito também, todos nós, a gente observa atentamente, a gente vê que o nível, né, as pessoas estão precisando mais, um pouco de mais amor ao próximo, de contar até 10, né, de um modo geral, especialmente os rodoviários, com todo respeito, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente vê corredores travados absolutamente, e a gente observa ali o rodoviário, o motorista ali olhando para o relógio, né? Às vezes a empresa entende, mas de qualquer forma não tem sido fácil.
Mas a cada turma que a senhora começa a fazer o trabalho, vê que eles recebem e absorvem de braços abertos. Recebem, absorvem, porque eles sabem que essa crise do ser, ela não é isolada, ela é em todos os âmbitos, mas que eles podem, buscando a melhor qualidade de vida, transformar essas ameaças em oportunidades, contactando com o seu cliente com o respeito que ele gostaria que o cliente tivesse com ele. Sempre eu peço para eles estabelecerem essa empatia. Então, como ser produtivo que eles são, eles exercem a cidadania sim. E eles sabem dessa responsabilidade de exercer a cidadania. De ver que papel ele exerce, que naquele momento ele está representando a organização que ele trabalha. Se ele está com a camisa da empresa, não é uma mera camisa, não é um invólucro, é mais. Ele está usando o nome da organização. Então, eles têm essa certeza e eles têm o nome dele também, que é importante, é um ser humano que se compõe aqui nesse plano terreno e que ele pode chegar lá. Ele acessa o seu modelo interno, ele utiliza aquelas ferramentas, porque não trabalhamos uma semana, a empresa não investe em profissionais apenas por investir para cumprir um programa, muito mais. A empresa investe para formar pessoas que hoje podem estar aqui na empresa e amanhã podem estar além. Por exemplo, nós temos exemplos de pessoas que dentro da empresa aprenderam e fizeram o Enem, e hoje estão fazendo faculdade e continuam dentro da organização. Então isso para nós é uma alegria muito grande, saber que eles podem ir além. E essa consciência, essa ampliação da consciência que muitos deles já têm, nos deixam bem leves com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido. Olha aí, gente. Doutora Célia Urquia veio dando uma aula verdadeira aqui sobre desenvolvimento humano. Ela que é consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia. Eu volto depois do intervalo. 11h45. Urquia, consultora na área de desenvolvimento humano e diretora técnica da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Bahia. Tem mais participações aqui. Raimundo Batista, de São Cristóvão. Doutora, por que a senhora não faz essa palestra com os empresários? Aí ficariam os rodoviários juntos com os empresários, porque a partir do momento que se fizer a palestra com o patrão e funcionários, eles irão sentir o problema dos rodoviários, então vai se ouvir as duas partes. Me parece que é o que já acontece, mas responda, doutora Célia. Talvez essa pessoa não seja de uma das empresas que eu trabalho, porque em São Cristóvão, ali no bairro, eu trabalho em uma empresa em São Cristóvão, mas tem outras. Então, nós já temos um trabalho com os líderes de duas empresas. Se você me permite, a BTU e a Central, ela já tem um trabalho também com os líderes. Mas tem outras empresas que ainda devem estar precisando desse momento. Mas a gente está aberto, se alguma empresa desejar, quiser, a gente pode estar fazendo esse mesmo trabalho de conscientização com os líderes e liderados, ou no mesmo momento, ou em momentos particulares, porque o companheiro tem muita razão. Para dar continuidade ao processo educativo, é muito importante que as duas partes tenham o mesmo conhecimento e rezem na mesma cartilha. Parabéns, Raimundo, por você estar sugerindo, e eu tenho certeza que muitas empresas que estão escutando vão querer transformar isso em realidade. Até porque a direção da empresa também, ela vive os problemas do dia a dia, porque chega ao conhecimento e o proprietário, o diretor, né, o empresário, ele tem que também compartilhar dos bons momentos também. Isso. Então, se tem um curso desse aí, no caso, como a senhora, um projeto desse aí, é claro que a participação é importante do empresário, do proprietário. Quero até lhe dizer o seguinte, para que qualquer trabalho aconteça nas empresas, primeiro nós montamos uma proposta, essa proposta é validada pelos diretores e pelos líderes de um modo geral, pelos donos da empresa, pelos diretores. Para ser validada, nós fazemos um trabalho com eles em loco, onde eles vivenciam, experienciam todo o conteúdo que vai ser dado para os liderados. E depois nós temos em algumas dessas empresas, uma vez por mês, um trabalho de continuidade com os líderes para dar feedback, como é que está o trabalho. E temos um momento também que em algumas delas
O cenário de desafio que são apontados pelos liderados, as boas soluções também apontadas, levamos para que eles mensurem e coloquem em prática. Mas foi perfeita a colocação de Raimundo. Raimundo, parabéns. Raimundo muito obrigado pela participação, Raimundo de São Cristóvão. A gente vai rapidamente ao plantão da redação com Mariana Souza. Tenho uma admiração por ele. Ele que é diretor-geral do Hospital de Novo Bairro e é esposo da doutora Célia Urpia. E está mandando aqui um abraço para todos nós aqui que estão ouvindo a gente. Obrigada, meu amor. Ele é uma pessoa formidável, realmente. Todos nós gostamos muito dele. Que é ouvinte assíduo também, né, gente? Da Rádio Sociedade aqui, ouve a maioria dos programas aqui da Rádio Sociedade. Portanto, um abraço, viu, doutor Urpia? Sinta-se abraçado mesmo por toda a equipe da Rádio Sociedade. Olha, 11h54, estamos hoje com a doutora Célia Urpia, consultora na área do desenvolvimento humano, diretora técnica da Associação Brasileira de Recursos Humanos Bahia. O processo é muito lento. Quanto tempo dura um projeto desse dentro de uma empresa para a melhoria dos funcionários? Dá para a gente ter ideia, sim? Dá para ter uma ideia. Geralmente, todos os anos a empresa cumpre o seu programa. É direto. Então, tem empresas que fazem trabalhos pontuais, trabalhos líderes de rua, que são aqueles que estão nos terminais, trabalham os líderes de alto escalão, trabalham os usuários do programa, ou aqueles que atendem os usuários do programa, que são os cobradores, os motoristas, levam também o pessoal da manutenção e operação, e a grande fonte produtiva é que essas pessoas todas trabalham juntas. E aí se dá a integração. Muitos deles dizem, eu só lhe conhecia por apelido, e agora estou sabendo o seu nome. É sempre o primeiro dia que isso acontece. O período. Nós temos empresas que já fez o módulo 1 em 12 meses e já está fazendo o módulo 2 em outros 12 meses. Às vezes ultrapassa um pouco, porque tem turmas de 30 pessoas, tem turmas de 25, depende da demanda. E algumas empresas já repetem, não com o mesmo tema, mas eles repetem os conteúdos, buscando novos modelos de gestão para que eles acompanhem o processo de crescimento e de desenvolvimento. Mantenha com a sua qualidade de atendimento, derrotar o PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir, promover as melhorias contínuas e aplicar os 5 censos, os 5 Fs, todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com o seu amigo. É você pegar aquele conceito de qualidade e transformar em verdade na sua vida. Estabelecer a empatia, se colocando no lugar de Valdo Silva. Nesse momento, eu estou aqui vendo você me indagando, através de um usuário que pergunta, mas eu estou olhando para você, o seu papel. Que papel você está exercendo agora, nesse momento? O que falou, João? Voltamos, 11h56, doutora Célia Urpia. Eu, particularmente, estou aqui, assim... Gostaria aqui muito feliz também por essa entrevista, por esse bate-papo, porque a gente aprende de qualquer forma e a gente percebe que a senhora faz isso com amor, que eu acho que também é a base de tudo, né? O seu trabalho, o seu lado profissional, mas que a senhora faz com dedicação, a senhora consegue passar isso. Eu estou sentindo isso aqui nessa simples entrevista aqui, mas eu estou sentindo que a senhora passa com aquela segurança, com a competência, e é muito importante, né, de você fazer algo e estar motivado para estar fazendo algo ali. Às 11h57, quando a senhora tem um conhecimento de uma empresa, vai fazer o projeto ali, vai trabalhar numa determinada empresa, a senhora vai muito no foco, procura saber primeiro os problemas vividos, quais são os principais problemas vividos, trabalha muito nessa linha aí? Sim, veja bem, Valdo, como é que acontece. A gente faz uma investigação preliminar. Isso. A gente pega missão, visão, valores. Uma triagem, na verdade. Empresa. O que é essa empresa? Porque nós sabemos que a maioria das empresas tem como visão manter, crescer e perpetuar a organização. Então ela vem e conta toda uma história dela. A maioria delas são empresas familiares. Então elas trazem um organograma da empresa, quem são os líderes, quem são os liderados, quais são os papéis que eles desempenham. A partir daí, eles vão dizer qual é o desejo deles. É unânime que todas as empresas querem melhorar a qualidade de vida dos funcionários da sua organização. Querem prepará-los para a vida, para que eles vão
e fiquem felizes com o que fazem. Sempre, como você colocou antes, você pode perceber, eu faço o que gosto e gosto do que eu passo essa mensagem para eles, para os líderes e liderados. É muito bom que você esteja em um lugar que você se sente bem. É muito bom que você pratique alguma coisa com alma, com amor. E é isso que eu tento levar para eles. Até porque, se a senhora vai estar lá com uma equipe, né, dando uma palestra motivacional, aquele palestrante, acima de tudo, ele teria claro que está também ali motivada, né? Então seria quase que impossível, né, você assistir uma palestra sobre esse assunto, sobre motivação, e aquele palestrante, aquela pessoa a todo momento tem que passar motivação. E ele, além de estar motivado, ele tem que estar preparado para os desafios. Porque tem aquele aluno que entra e você pergunta para ele, então, como é que você está se sentindo? Você gostaria de dar um abraço na sua professora? Ele diz, não, eu não lhe conheço, eu não sei de onde você veio, eu não quero lhe abraçar. Uma última pergunta. Eu digo para ele, eu quero só concluir isso, eu entendo, porque cada história de vida dele. Então a gente tem que estar enfrentando todos os desafios que vêm e modificando essa situação. Para a gente finalizar, claro, ficaria aqui até bem mais tarde, batendo esse papo, tomando essa aula, mas assim, doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia, os problemas particulares devem ser deixados em casa ainda, essa velha máxima? Não. Eu diria que com essa possibilidade que a empresa nos dá de desenvolver esse trabalho, eles levam em algum momento algumas questões que a gente pode estar trabalhando. A gente não diz para ele, deixa o problema em casa, a gente recomenda a ele está olhando de uma forma sistêmica, vendo como um todo, mas entendendo que no momento de trabalho ele tem que fazer uma força sobre-humana para contactar com aquela realidade. Então o recado é adaptação ativa à realidade. Tentar resolver o problema de casa para não trazer o problema para a empresa, mas nem por isso ele vai botar atrás da porta da rua, porque de volta ele vai descarregar de uma maneira muito mais cruel. Ele tem que administrar as duas situações, separando uma da outra e não ignorando a outra situação, que por sinal também é muito importante, que é o lado dele, que é a família dele. Você respondeu, e no dia de folga dele, procurar qual é o local que ele pode fazer uma terapia alternativa, fazer a academia na empresa. Ele pode correr o risco de dar mais atenção à empresa do que os problemas particulares, e aí penalizando. Acontece que eles levam essa realidade, é porque a gente não tem tempo. As realidades são muitas, eles levam sim. Mas eu sei que você vai finalizar, mas eu queria dar uma palavrinha só. Eu quero agradecer à Rádio Sociedade da Bahia por essa oportunidade. Eu quero agradecer aquelas empresas que me acolhem calorosamente com essa parceria, e quero agradecer, eu chamo eles meus malhados, porque no lado esquerdo do peito tem um músculo mais forte do corpo do ser humano, que é o coração. E aquele músculo dele tem que estar bem malhado para eles aguentarem essas intempéries. E recomendo que o governo do estado, a prefeitura municipal, os outros parceiros, pensem um pouquinho uma forma alternativa de educação do usuário do programa. Não sei como, mas seria uma boa. Olha aí, gente, sinceramente, viu, um domingo aqui espetacular para mim. Eu quero lhe agradecer pela sua presença, doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia. Continue com essa garra, com essa disposição e com essa simpatia. E obrigado mesmo, viu, por ter vindo aqui essa aula, na verdade, né? Através da Rádio Sociedade da Bahia. Espero vocês no RH Show, viu? Farei todo esforço. Teatro isso, às 8 da noite. Achei muito importante. Tá bom, Valdo? Um grande beijo pra você. Bom dia. Tá aí, gente. Conversamos com a doutora Célia Urpia, consultora na área de desenvolvimento humano, diretora técnica da BRH Bahia, ao vivo aqui no Revista Sociedade, dando show de entrevista. 12:02, agora o 4.